Eu agradeço muito, muito, doutor Guilherme Ribas, por essa oportunidade. Vejo muitos amigos, muitas pessoas muito queridas aqui na plateia. Sempre uma alegria encontrar tanta gente capaz, tanta gente competente, né? E nós vamos falar, então, de ações civis reparatórias de danos concorrenciais com uma turma aqui, né, privilegiada para nós que vamos ouvi-los, porque a gente está diante de um economista, de uma advogada privada, da Procuradoria Jurídica do CAD e de um desembargador que, ainda por cima, teve uma experiência de Ministério Público muitos anos, então, ele já pôde enfrentar esses temas, não apenas agora no Judiciário, mas como também no próprio Ministério Público, então, é uma vivência muito rica. Né? De minha parte, me cabe, nesse momento inicial, fazer uma brevíssima apresentação do tema. Eu própria vou confessar para vocês que eu não sou exatamente uma pessoa que acredita que as ARDCs vão florescer muito além do que é onde nós já chegamos. Me parece que há, inclusive, uma questão... Na verdade, existem várias questões envolvidas aí, mas há uma questão, inclusive, cultural, que depois... Já conversei alguma coisa com o desembargador, mas a gente também vai ouvi-lo falar sobre isso. A gente tem uma questão cultural relacionada à reparação de danos no Brasil, se a gente vai comparar com outras jurisdições. A gente tem também a morosidade do judiciário, em razão desse volume de processos que lá aportam. Então, me parece que há algumas dificuldades nesse processo que não nos permitiria ir muito além de onde nós já chegamos. Mas o que importa aqui não é a minha opinião, é a opinião dos que aqui estão super capazes para responder isso, né? De minha parte, a gente conversava, fazia uma pequena reunião nossa ali, e, de minha parte, eu contava um caso interessante, a Patrícia gostou, então vou repetir aqui para vocês, e que diz respeito ao seguinte: há muitos anos, ainda em 2017, eu ainda era professora da UFMG, Léo, e eu convidei o meu amigo, Márcio de Oliveira Júnior, que aqui está, para participar de uma banca de doutorado de uma orientanda minha. Márcio tinha acabado de sair da presidência do CAD, e a minha orientanda repetia, o tema era exatamente as ARDCs, e a minha orientanda repetia várias vezes, porque as iniciativas do CAD de estímulo às ARDCs, e repetia isso várias vezes, as iniciativas do CAD de estímulos à ARDC, e quando chega a hora do Márcio arguir, ele fala assim: olha, desculpa, mas eu não vejo o CAD fazendo movimentos para estimular a RDC. O que eu vejo o CAD fazendo é movimento para proteger os seus acordos. Né? Quando ele me falou isso, eu falei assim: é lógico, né? Todo o movimento do CAD é de proteção de acordo, é isso mesmo. Né? Pois bem, muitos anos depois, Lei 14.470 aí, em vigor, Márcio me chama, ano passado, para escrever um artigo sobre isso. E aí eu digo para ele: perfeito, escrevo com o maior prazer, você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho, mas eu devo dizer que eu penso o que você pensa sobre isso. E ele falou assim: mas eu não lembro de ter te falado alguma coisa sobre isso. Ele não me lembrava mais. E eu, então, ensinei para ele a tese dele: olha, Márcio, o CAD não está interessado em estimular a RDC. Márcio, você me ensinou que o CAD está interessado em proteger os seus acordos. E ele falou assim: não, mas... pensando bem, eu não sei se eu acredito isso mais. E aí eu tive todo um trabalho de convencê-lo para que a gente pudesse escrever aquilo que ele sempre achou. Enfim, o texto saiu mais ou menos nessa linha, mas não importa também o que eu penso, eu quero saber, e nem o que o Márcio pensa aqui, porque nós temos 4 pessoas super qualificadas para, enfim, dizerem. E eu vou começar com a Patrícia, que é uma advogada brilhante, com toda uma trajetória já no antitruste, né, de um lado e de outro do balcão, Patrícia. E eu quero, então, começar do começo com a Patrícia. Né? Patrícia, vamos lá. Eu disse aqui que, na minha perspectiva, me parece que a gente não vai muito além de onde a gente chegou, que, na verdade, não conseguiremos caminhar muito, que chegamos naquilo que é o máximo da nossa capacidade de estimular ou vivenciar as ARDCs no Brasil. Eu quero saber da perspectiva de uma advogada, né? Da perspectiva de uma advogada olhando para tudo isso, para o que veio até, de onde saímos, de onde viemos, porque, olha só, Patrícia, se a gente for olhar bem, a perspectiva de poder promover ações reparatórias de danos já existe na legislação antitruste há muito tempo, inclusive nem é novidade dessa lei. Né? E nem precisava, porque o nosso desembargador aqui bem sabe, vai dizer também a respeito, danos são reparáveis.
né? Não precisa nem estar na lei específica. No entanto, mesmo assim temos, vamos mudando a lei, CAD vai regulamentando, e a minha impressão, Patrícia, é que a gente não avança demais nesse tema. Então, eu queria, da perspectiva da advocacia privada, me conta um pouco como você vê tudo isso, de onde partimos e onde estamos. Obrigada, Amanda. Bom dia, porque a gente ainda não almoçou, né? A todos. Eu queria agradecer ao EBRAC, a Fabiana Tito, ao Márcio, Luiz, meu amigo que me convidou para estar aqui junto com a Amanda, e os demais meus amigos dividem esse painel comigo. Costumamos dizer que quem tem amigo tem tudo, né? Então, a Amanda já comprovou a minha tese. Quem tem amigo tem tudo. Obrigado pelas palavras elogiosas. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de você. Fico feliz em ter sido convidada, mesmo antes de ter falado isso para você, né? Então, eu acho que a gente está desenvolvendo, sim, fazendo aqui uma rápida perspectiva histórica, né? Em 2010, a gente teve a primeira decisão do CAD que faz uma referência, uma ajuda às DRCs, dando uma sinalização aos prejudicados, isso em 2010. Em 2018, vem a resolução 21 do CAD, disciplinando acesso a documentos, e eu concordo plenamente com você. E o Márcio, já não sei mais o que ele pensa, mas concordei em algum momento com alguma ideia do Márcio de que o objetivo do CAD era proteger a política de combate, mais especificamente a política de acordos, né, LNS-TCC. Mas o CAD deixa um rabicho lá e fala: vou considerar como medida, como atenuante, eventuais valores eventualmente já pagos em sede de reparação. Então, sim, tem uma sinalização e um desenvolvimento bastante claro. Isso a gente ainda não entrou, foi antes, 4 anos antes da Lei 14.470. E, na lei, a lei traz 5 inovações que claramente tentam endereçar problemas que já vêm sendo discutidos há muito tempo, como prescrição, que é sempre um desafio. Então, eu vejo isso como uma evolução, sim, e quero crer que evolução, você tem uma questão de aceleração, né? Uma hora pode ir mais devagar, uma hora pode ir mais rápido, mas, quando você tem uma sinalização, se, de um lado, tem, de fato, o CAD tem uma questão de proteger os acordos, né? Por outro lado, a lei traz o dano em dobro, protegidos os acordos, né, que não valem para os signatários, beneficiários de acordos, tanto de leniência quanto TCC para o CAD. Os signatários ficam fora da responsabilidade solidária, né, pelos danos causados pelo cartel, ficam responsáveis somente pelos danos diretamente ocasionados por eles. A lei afasta a presunção do repasse de sobrepreço, que esse eu vou deixar para quem entende, né? Não vou me meter na área alheia. E, como eu disse, define regras de prescrição, que, de novo, é um debate longo, antigo, mas que, de novo, eu vejo como uma evolução, sim. E, de novo, como uma sinalização muito forte, a lei também traz a possibilidade da utilização da decisão condenatória do CAD ser utilizada como um argumento para um pedido de liminar, né? É claro que fica na mão do juiz, evidentemente, mas eu acho que é uma sinalização importante, são desenvolvimentos importantes. Agora, eu acho que o nosso maior problema, e não, eu falei isso para a Amanda, não tem especificamente a ver com a DRCs, mas é a falta de cultura da gente correr atrás dos nossos direitos, né? É uma desconfiança mútua entre a sociedade e o Estado que a gente não acha que vai ser direta e rapidamente tutelado nos nossos direitos como deveria. Então, eu acho que isso é uma questão cultural que é muito mais ampla, né? Não é diretamente relacionada às ADRCs, mas que, como todo bom desafio, tem um campo gigantesco aí a ser cultivado, né? Então,
Eu acho que, de novo, momentos que a gente vai acelerar mais, acelerar menos, mas eu acho que a gente ainda tem bastante a se desenvolver e dificuldade você pode ver como obstáculo ou oportunidade, né? Então, eu vejo como oportunidade. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Deixa eu ouvir agora, então, já que você falou que ia deixar as coisas especiais para os especialistas, então vamos lá, que eu também, isso daí para mim também é um conhecimento que eu também não sou expert, que são os aspectos econômicos da história, né, Luiz? Só tem ação de reparação se houver um dano efetivamente configurado. O dano é fulcral nesse processo, né? Você identificar e mensurar esse dano, né? Nós conversávamos antes, e esse é um problema que o próprio Ministério Público também enfrenta, não é? O Dr. Valdir falava disso no painel que inaugurou amanhã, né? O dano. O meu amigo Luiz me diz uma coisa: esse dano ele é mensurável mesmo, mas o quão mensurável ele é, dado o fato de que a economia não é exatamente uma ciência exata, né? Então, aporta lá no juiz cálculos distintos, por exemplo, né? Qual é a assertividade que a gente tem no tema do dano? Fala sobre dano para a gente, por favor. Olha, antes de você responder, eu só vou fazer uma observação. Ela chama você de amigo, porque a sua pergunta é mais difícil que de todo mundo, viu? Pois é. Pessoal, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o IBRAC, a oportunidade da gente estar fazendo a discussão. Prazer enorme ter essa equipe aqui, de altíssimo nível. A pergunta é dificílima, do mesmo jeito como é dificílimo fazer esse tipo de cálculo, tá? Acho que eu vou começar primeiro falando que definitivamente não dá certo fazer e as possibilidades do que pode ser feito. Na hora que a gente fala de reparação de judiciário, a prática comum de reparação, ou qualquer demanda desse tipo em judiciário, muitas vezes é perícia contábil. Tá? Isso simplesmente não dá para tratar isso na forma de perícia contábil, porque os cartéis em gerais não contabilizam isso, né, no seu balanço, então, obviamente, ali você já não vai conseguir ter informação, e a prática, né, de perícia contábil ela não ajuda em nada. A mesma coisa a perícia econômica tradicional, que também é feita, que muitas vezes é análise de taxa de juros, as taxas de juros são praticadas em financiamentos, muitas vezes é uma prática muito comum, uma demanda muito comum de perícia econômica em judiciário, isso também não ajuda em nada. Sim. Por que não ajuda em nada, né? Outro ponto que é interessante que esse é um pouquinho melhor, tá, pessoal? Mas ele também não endereça o ponto. É o tipo de análise que o TCU até então fazia, que na realidade ele pegava a estrutura de custos, por exemplo, de obras, fazia uma grande pesquisa, né, dos insumos, né, dos custos, né, de produção em obras. E, por ali, ele tirava, né, se alguém praticava muito acima daquele custo ou não, e aquilo podia ser uma proxy de dano, no caso de cartel. Também não é, tá, pessoal? Porque, na realidade, na hora que você está olhando estrutura de custo, você só está olhando uma lâmina da tesoura, que é a estrutura da oferta, que é custo, né? Você pode ter, muitas vezes, um preço que sobe muito por causa da demanda e não da oferta. Tá? Um exemplo clássico é se você pegar uma obra, a mesma estrutura de custo, tudo igual, mesmo número de competidores, e fazer um leilão num formato diferente do outro, vai ter valores diferentes, ninguém fez cartel, nada disso. Tá? Então, assim, isso não é uma... inclusive, por conta de toda essa discussão, em duas ocasiões, eu já até, por conta dessa discussão que a gente fazia no TCU, principalmente ali na época da Lava Jato, eu dei 2 cursos já para o pessoal do TCU, para ver quais são as técnicas que se faz. A técnica deles é interessante, é mais promissora que as perícias, mas também ela não esgota o ponto. Qual que é o ponto fundamental ali e a dificuldade de estimar dano de cartel? Você tem que imaginar que é uma situação, na realidade, que você vai olhar os preços e as quantidades que foram praticadas em cartel, e o dano sai da onde? O que seriam os preços e a quantidade não tem do cartel. É uma situação contrafactual que, na realidade, não existe. Você não tem
essa outra situação. O que seria, né, de mim se eu tivesse casado com aquela outra pessoa e não essa? É isso, esse é o problema, né? Você não tem a outra situação, mas você tem técnicas, tá, pessoal? É possível fazer, não é uma coisa completamente fora de... Assim, dá para fazer. Tá? E aí a gente vai discutir alguns pontos. Então, tomando isso como base, então já é uma estimativa. Então, na realidade, você não vai ter... Só se algum cartel dá recibo e fazer a contabilização, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Mas, tirando isso, né, é por estimativa. Ponto. Muito difícil você querer fazer outra coisa que não por estimativa. Aí a gente entra num segundo problema. Cartel é um evento raro. As pessoas que trabalham na área de cartel podem achar que não é, mas é um evento raro. Né? É um evento raro. Do mesmo jeito que, tudo bem, você falar de câncer infantil num seminário, né, que tem ali o pessoal, né, da medicina especializada, vai achar, não, isso é normal. Não é normal. São eventos raros. Eventos raros, eles costumam dar pouca informação, histórico de informação, muito pouca informação. Mesmo porque é escondido, inclusive. Né? Ninguém vai ficar revelando. Então, por exemplo, só dar um exemplo rápido, né? Assim, por exemplo, epilepsia recorrente é um evento raro. Uma vez eu trabalhei com os neurologistas e a gente tinha um grupo de tratamento e um grupo de controle. O grupo de tratamento é quem sofreu uma cirurgia. O grupo de controle era o medicado. São eventos raríssimos e as duas situações são raríssimas. Gente, o que acontecia depois com essas pessoas, na vida delas, nessas condições aqui, fazendo isso? Depois do 10º questionário, até um macaco saberia qual seria a resposta do 11º. Tinha um padrão muito claro de resposta. Isso não acontece em cartel. É raro, né? E ele é muito idiosincrático. Você não consegue, com esses cartéis aqui, eu vou fazer uma previsão. Não, isso não acontece. Que é um problema adicional para você fazer previsão. Um segundo ponto da dificuldade é a própria questão informacional. Tá? Então, por exemplo, quando eu passei lá no CAD, quem fazia ato de concentração tinha todo o interesse de dar todas as informações de preço, quantidade, estrutura de custo para aprovar a operação. E, na hora que era cartel, ninguém dava dado nenhum. Então, ou seja, você tem uma simetria de informação de quem pratica e quem está querendo depois dar uma olhada como é que foi essa estimativa de dano. Então, você tem essa questão informacional que ela não está livremente disponível. Bom, então a gente já sabe que a estimativa ela não é trivial. Mas dá para fazer mesmo assim? Dá. Aí é aquilo, eu sempre brinco, né? Depende de como é que você quer que eu faça. Você quer que eu use um martelinho de ouro, né? Uma marreta ou martelo do Thor, né? O que eu faço com os dados até chegar? Mas o que a gente não pode esquecer, mas tem uma coisa que eu aprendi lá no CAD, tudo que era ato de concentração que dava alguma coisinha, assim, o pessoal me chamava para fazer estimativa de efeito unilateral de ato de concentração. Esse ato de concentração aqui, vão se juntar, né, tem esses HHI, aquela coisa toda, né, mas o que a gente pode fazer adicionalmente? Então, você tem técnicas de estimar efeitos unilaterais. Né? Então, essa concentração gera uma pressão de preço de tanto. E eu fiz isso à exaustão, toda hora, toda semana, fazia vários. Nem tudo foi publicado, a gente publicou muita coisa na época, colocou muito material, né, em casa, mas teve outras coisas que a gente fazia toda hora e não dava publicidade, não dava tempo, por várias razões. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, e eu já estou concluindo, é que um cartel é um ato de concentração. Eles só esqueceram de avisar o CAD. A gente fez aqui, mas esqueceu de avisar para o CAD, mas, no fundo, é um ato de concentração. Então, se ele é um ato de concentração, dá para você simular. Então, imagina um cartel onde aqueles cartelistas tivessem feito uma notificação para o CAD. Como eu faço uma estimativa de efeito unilateral disso? Eu tenho uma estimativa. Eu fazia isso à exaustão também. Então, todo cartel, eu simulava que, na realidade, era um ato de concentração, que esqueceram de avisar o CAD, mas, bom, depois, né? E fazia isso. Qual que é a vantagem de fazer isso?
ele demanda menos dados do que essa estimativa por tratamento e controle, que é o que a gente chama de contrafactual. Ela é muito demandante de dados. Mas você tem muito dado para tirar informação. Na hora que você vai para a simulação, você não precisa muito dado, mas você precisa muita hipótese acerca da estrutura. Esse cartel é num mercado com essa característica, é um oligopólio do tipo tal, as elasticidades eu vou buscar na literatura alguém que fez, né? Os custos eu vou tirar de algum lugar, até do TCU, por exemplo, mas ele é menos intensivo em dados, mas ele é muito mais intensivo em premissas, que é uma característica básica das simulações. Porque quando você está trabalhando com dados, deixa os dados falarem por si. Na hora que você está fazendo esse tipo de simulação, você, a partir dessas informações estruturais, eu faço uma simulação. Ou seja, dá para fazer de várias maneiras possíveis. A pergunta é até o quanto você aceita, né, as premissas que foram colocadas ou os dados que estão disponíveis. E, obviamente, né, pessoal, que quem está buscando a reparação tem menos informação e dados do que quem praticou o cartel, evidentemente. Então, você tem uma assimetria ali, e, às vezes, a saída é por meio de simulação, mas simulação com modelos estruturais, que é o que a gente mencionou. Mas é isso. Obrigada, Luiz. E agora eu pergunto para o nosso desembargador. Olhando a gente, assim, o desembargador Leonardo, Fabiola sabe bem, não é? A Fabiola é testemunha tanto quanto eu. Ele tem uma trajetória muito forte, muito robusta em direito do consumidor, de atuação tanto no Ministério Público quanto acadêmica, né? Mas ele tem uma característica diferenciada, eu acho que a Fabiola vai concordar comigo, porque ele é um consumerista que ele se debruça sobre os fundamentos econômicos. Então, ele é um consumerista diferenciado nesse ponto, e, por isso, foi muito vocês estão de parabéns, viu, a CRA, por ter escolhido ele para falar agora, ele no Tribunal de Justiça, falar aqui na condição de juiz, né? Mas, então, vamos lá. Você é um juiz olhando para a gente aqui, né? O pessoal do direito, o pessoal da economia, e, diante dessa questão posta, as ações de reparação de dano, a gente está aqui discutindo se a gente quer ou não estimular isso, se a autoridade quer ou não estimular isso. Qual é a sua perspectiva? Eu vou fazer aqui um spoiler, quando a gente conversava sobre o painel, ele dizia assim, porque eu não vejo muito, né? Isso é uma percepção sua, mas o principal, e que eu tinha muita curiosidade de saber do judiciário, é pelo seguinte, porque eu vejo o judiciário, na verdade, propondo uma desjudicialização, né, uma redução da ida ao judiciário, resolvam isso entre vocês. E, de repente, nós estamos aqui na contramão da história, talvez, propondo a RDCs, estímulo à RDC. Como é que o judiciário vê isso? Como que você vê esse debate nosso? Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite para este importante evento, discutir questões de defesa da concorrência, para mim é um desafio. Queria cumprimentar a todos aqui da mesa, toda a plateia. Primeiro, eu queria, preliminarmente, falar um pouquinho da área de consumidor e a questão da defesa da concorrência. Eu estive no Ministério Público e atuei aproximadamente 20 anos na área do consumidor. Eu acho que eu já tive a oportunidade de comentar, viu, Amanda? E eu aprendi lá que das melhores coisas para o consumidor não é o código, é a concorrência. Né? Quantas e quantas vezes o fornecedor oferece algo além do código? Não é, Badim? Porque a concorrência. E eu comecei a explorar bastante isso, né, nas nossas conversas, nos nossos diálogos. Então, essa interação da concorrência com o consumidor ela é muito importante. Aliás, está lá logo no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. E outra coisa também que a Amanda não sabia é promotoria de defesa do consumidor e da concorrência. Né? Muitos promotores de defesa do consumidor também, muitas vezes, não diretamente, mas indiretamente, na causa de pedido das ações coletivas, você sempre traz elementos de defesa da concorrência. Né? Então, isso é muito importante. Isso me trouxe sempre, primeiro, vamos chamar assim, uma admiração. Não me considero um conhecedor profundo, estou aqui para aprender. Né? Mas essa percepção
do significado da concorrência, que muitos colegas ainda não percebem, ela é fundamental para a defesa dos direitos coletivos do consumidor. Na pergunta específica, primeiro agradecer a Patrícia, né, que ela já deu um panorama das alterações, né, da questão da regulamentou pressão, dano em dobro, possibilidade de tutela de evidência, afasta o dano em dobro no caso de acordos. Enfim, primeiro, eu sempre acho positivo, vamos dar uns passos atrás. Antes do artigo 47, lá, só o caput, como a própria Amanda disse, né, quem causa dano a outro é obrigado a reparar. A gente tem essa regra geral, né, que veio lá do direito romano, está lá no artigo 186 do Código Civil, enfim, é a chamada cláusula geral da responsabilidade civil, que poderia ser utilizada, né? E aí vem o artigo 47, na redação original da lei, falando em tutelas de direitos individuais homogêneos e cessação de conduta, até com algumas falhas técnicas nessas expressões aí, mas, enfim. E o que tem nesse panorama? Pouquíssimas ações. Como é que eu sei disso? Basta, primeiro, pela sensibilidade de estar no tribunal há 2 anos e meio e nunca ter visto uma ação dessa. Segundo, por uma pesquisa de jurisprudência renovada, que eu fiz uma pesquisa renovada, né, para esse seminário, e são pouquíssimos casos, né? Nós temos 2 julgados mais importantes do STJ a respeito disso, tem alguns outros, mas são pouquíssimos casos, né? Aí vem a questão, será que o detalhamento desses aspectos estimula ajuizamento de ação e estaria na contramão, como disse a Amanda, dessa questão de desjudicializar, de evitar, né, já que o nosso judiciário anda tão sobrecarregado? Será que estimula? E aí eu digo que tem os 2 lados, e eu não saberia responder. De um lado, quando você tem algumas questões mais objetivas, né, definição de prazo de prescrição, vai dar muita dúvida ainda, gente. Definição de termo inicial de prazo de prescrição, a questão do dano em dobro. O dano em dobro, de um lado, ele pode estimular a ação, mas, de outro lado, ele pode estimular o acordo, né? Todo esse detalhamento das ações pode estimular a ação, mas, de outro lado, pode estimular a evitar a prática anticoncorrencial. Agora que eu vejo que está com uma estrutura melhor, agora que eu vejo que tem, né, estou falando eu como possível infrator da norma, agora que eu vejo que os elementos estão mais definidos, e pensar 2 vezes antes de fazer um cartel, talvez. Esse é um grande drama de nós da área do direito, né, que é aquela distinção entre vigência e eficácia da norma, né? Uma coisa é a norma bonitinha, com a sanção, outra coisa é a norma vivenciada, né? É chamada law in action, né? Ou law in books e law in action, né, que os americanos usam. Depois eu descobri que recentemente eu descobri que foi o Roscoe Pound. Eu estou falando Roscoe Pound, que ele é prenome, que é meu sobrenome, né? Que é um grande jurista da sociologia do direito que fez essa distinção. Isso é uma questão mundial. E aí eu pergunto, por exemplo, e essa só para mostrar como esse debate é difícil, eu vou fazer questões básicas. Por exemplo, a lei do cinto de segurança, a lei do capacete, a lei de parar para a travessia de pedestre. Por que lá em Brasília ela tem uma boa eficácia? Falando da travessia, e é uma lei nacional. Aqui em São Paulo, eu não sei, vocês me digam depois. Acredito que tem alguma eficácia. Não? Não tem, então. Mas a lei é a mesma, a sanção é a mesma. E por que lá em Brasília, ela, em algum momento, veja bem, em algum momento ela começou a ser respeitada extrajudicialmente? Por exemplo, o capacete, que também é previsto há muito tempo, uma época, eu sei, porque eu ando de motocicleta há muito tempo, ninguém usava. Algumas cidades do Nordeste parece que essa lei não existe também, né? Então, né? A questão do cinto de segurança. Então, o que eu estou querendo dizer? Por que uma lei ela pega, e olha que a gente está falando do mesmo país, e outras vezes não pega. E o pegar a lei significa, muitas vezes, não é necessariamente ajuizar a ação, é um cumprimento voluntário da norma, né? Então, talvez isso sirva como estímulo, em tese, sim, estímulo para desestimular. Talvez sirva como desestímulo à prática de
condutas anticoncorrenciais com destaque para o cartel, já que a sanção dobrada é só para o cartel, em tese, eu falaria que sim. Então, em tese, a gente pode dizer que isso é uma forma de não judicializar, né? Talvez isso estimule também mais ações, pessoas que, olha só, sofri um dano e, olha, esse prazo de prescrição, ele só começa lá com a decisão definitiva do CAD, o negócio é muito antigo, mas o CAD nem se manifestou, aí, deixa eu conversar com a doutora Patrícia, minha advogada, ver o que ela acha. Pode ser que sim também, né? Então, eu acho que só o tempo vai dar a resposta a essa questão. Mas eu, como judiciário, vamos dizer assim, considero positivo sempre quando você detalha um pouco mais o que antes era lacunoso na norma. Então, me parece interessante essas inovações. Agora, se elas vão para um lado ou para o outro, a gente tem que, num evento daqui a 10 anos, nem no ano que vem, a gente pode debater. Eu fico daqui ouvindo vocês falarem e dá vontade de interferir e fazer 1000 provocações, mas eu estou me contendo aqui porque as estrelas são vocês, né? Mas vamos lá, então, agora para a advocacia pública, o CAD, né? A Procuradoria do CAD, né? E, de minha parte, procuradora, eu fico sempre me incomoda um pouco essa história de você poder, ao mesmo tempo, ter um convívio de uma ação reparatória de danos com uma discussão sobre a própria nulidade ou não, né, da decisão. A gente comentava, né, agora há pouco, o caso, por exemplo, que o desembargador fez menção, que desagou na STJ, uma decisão recentíssima do ministro Cueva, em que se debate prescrição de ARDC. Ele próprio, lá em cima no relatório, fala assim, olha, a decisão do CAD, e é follow-on nesse caso, a decisão do CAD ela foi anulada em decisões do judiciário, né? Mas ele diz isso, ele continua, né? E isso é uma coisa que me incomoda. Assim, você está discutindo nulidade da decisão, afinal, a decisão do CAD é uma decisão administrativa e, portanto, submetida ao controle judicial, mas, ao mesmo tempo, não impede a reparatória, né? Tá bem, faz parte do jogo. Só que aí vem a Lei 14.470 e fala assim, olha, a decisão do CAD pode autorizar tutela de evidência. Ela veio... fico sempre pensando, fazendo um esforço de entender o fundamento econômico disso, Luiz, se isso é para estimular a proposição de ARDC, será que não é, por outro lado, procuradora, e aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, será que isso não é mais temerário, porque aí a gente vai acelerar uma ação reparatória, sendo que ainda nem se sabe se a decisão ela vai se perpetuar, né? Então, diga, por favor, a perspectiva da Procad. Perfeito, professora Amanda. Queria aqui, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar no IBRAC, estar aqui compartilhando esse tema, que é um tema super provocativo, que agora ganha novos contornos, dividir a mesa aqui com o Luiz, com a Patrícia, com o doutor Bessa, e, mais do que isso, né, descobrir que a gente até está popular, né? A gente está concorrendo com a mesa do ministro, olha, até que aqui eu achei que vinha meu pai, minha mãe e meu marido, mas eu estou vendo a sala cheia e fico muito contente de ver o interesse de vocês. Temos aqui 2 ex-presidentes do CAD, né? Então, aqui vocês nos deixam honrados com a presença de vocês. Aliás, não posso deixar de mencionar que maravilha que foi aquele evento de ontem, né, professora Farina homenageada. Eu testemunhei, tá? Não é que me contaram, não. Quando ela desceu, ela queria dividir o prêmio com a Patrícia. Eu vi ela fazendo assim, eu falei assim, olha, veja a importância de quem está nos assessorando, né? E por isso é que eu queria agradecer também os procuradores que trabalham comigo, que estão presentes, servidores. É uma alegria poder estar na Procuradoria no momento que eu acho que o CAD vai ter que enfrentar alguns desafios que foram aqui colocados, inclusive muito bem colocados por quem me antecedeu. E vejam, o que a professora Amanda coloca é uma questão importante, né? Porque a gente tem uma lógica jurídica que antecede essa discussão voltada a esses acordos e a busca, na verdade, os acordos que a gente está falando aqui, o impacto de você ter essas ações, né, nos acordos do CAD, e, ao mesmo tempo, você ter aí uma busca de antecipação de uma reparação quando você tem a discussão em curso. Por quê? Porque o que a gente enfrenta na Procuradoria? Quando nós temos um processo administrativo judicializado, nós temos várias ações.
né? Geralmente, você está falando aí de várias partes que vão buscar aí discutir a decisão do CAD, por diversos motivos, e nem sempre estão correndo no mesmo lugar, né? Isso também é um outro ponto. Então, o que a professora Amanda coloca é um ponto de atenção, sem dúvida. Por quê? Porque qualquer decisão administrativa, ela pode realmente, né, aí, sofrer, no percurso do judiciário, né, ter uma decisão por nulidade, ou sofrer aí, alguma mudança, né, que nos coloca essas dúvidas com relação ao próprio Instituto. Ou seja, existe uma previsão legal hoje, muito mais clara. Patrícia trouxe assim, elementos que trazem uma configuração, um desenho mais claro. Mas aí você tem, de um lado, né, esse ponto, porque qualquer reparação, veja, não é porque o cartel, porque a gente está falando de direito antitruste, mas qualquer caso precisa ter o ato ilícito, o dano nexo causal, né? E aí, qualquer ato administrativo pode sofrer isso. Então, a gente não está num ambiente, né, de exclusividade, vamos dizer assim, que a decisão, por mais que, né, se invoque, muitas vezes, aquela decisão famosa do ministro Fux, nós sabemos, até porque enfrentamos isso no dia a dia, esses grandes desafios. E aí tem um ponto que o professor Bessa coloca, que eu acho que é muito importante, né? Primeiro, por que a lei, né, pega ou não pega? Acho que esse é um bom ponto. E nós já vimos esse cenário no antitruste um tempo atrás, né, quando veio a possibilidade do acordo de leniência, todo mundo achava que não ia pegar, né? Aliás, todo mundo achava que não ia dar certo a análise prévia de ato de concentração. E o TCC foi a mesma coisa. Então, Vai. então, por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de ter um desenho, né, claro e ter isso reforçado tem uma mensagem, né? Essa mensagem que eu acho que vai depender dessa cultura de concorrência. E nós enfrentamos um entrave muito grande que, diferentemente do direito do consumidor, né, e aqui falo porque são também especialistas nessa área, o direito do consumidor já tão popularizado, né, apesar de a gente for ver assim, a diferença, né, o CAD até é mais antigo, mas assim, a Lei 8884 de 94, ela é o quê? 4 anos ali de diferença, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós não tivemos essa incorporação, né, da concorrência. E isso é um problema, gente, desculpa, eu tenho que aí vestir de novo meu chapéu de professora. O problema lá na faculdade. Na faculdade, ninguém apresenta o direito concorrencial. Então, nós temos aí uma geração formada, inclusive, né, pessoas que estão atuando no judiciário, que foram criadas na época do tabelamento de preço, né, que não têm os elementos básicos para compreender o que está por trás do direito concorrencial. Muitas vezes desconhece o direito concorrencial. Mesmo no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, comentava aqui com o professor Bessa, a dificuldade de mostrar exatamente isso, como que a concorrência, o fundamento, né, final é buscar o bem-estar do consumidor. E muitos não entendem, enfim, por conta de um desconhecimento, né? Então, a gente parte aqui, muitas vezes, de um pressuposto que o judiciário vai compreender o que nós estamos discutindo nesse momento, e a minha realidade, a realidade dos procuradores, né, ao despachar, ao conversar com os magistrados, é uma realidade muito diferente, né? A gente está aqui conversando com especialistas. Aliás, eu brinco que o IBRAC, né, ele consegue trazer para nós sempre esse desafio, né, de trazer esses temas que são mais complexos para a gente poder aí atravessar e conseguir se aprofundar, mas fica uma conversa, às vezes, muito entre nós. A gente não consegue expandir esse conhecimento para fora, e essa tem sido uma missão também da Procuradoria, né? Essa aproximação com o Poder Judiciário, com o CNJ, com as escolas da magistratura, tudo que tem sido feito, né, ao longo aí da gestão tem sido nesse sentido. Da escola da AGU, né? Então, nós estamos aí com um trabalho junto à escola da AGU também, para que os procuradores que trabalham, né, a gente está falando aqui de uma capilaridade enorme, de vários TRFs, de profissionais que atuam em todas as áreas. Então, assim, como que você vai sensibilizá-los a olhar aquele caso de cartel e colocar ele como uma prioridade? O que nós vemos ali é o contrário. Como esse caso é complexo, ele tem uma leniência, né? Então, imagina esse tema chegando agora, com uma lei que, para nós, é conhecida, mas para muitos é desconhecida, a gente tem que começar a fazer um trabalho de sensibilização. Agora,
assim, professora, eu acho que a gente não pode esquecer jamais, né, a Constituição Federal, né? Então, a Constituição ela já traz essa possibilidade, né, da revisão dos atos administrativos. E, então, assim, existe um risco permanente? Existe. Mas, de outro lado, existe também o que a Patrícia disse, né, uma série de elementos que agora trazem maior clareza, eu acho que trazem mais segurança também para a permanência, né, dos acordos de leniência, de buscar ainda fortalecer. Eu acho que é um elemento adicional para o Plano Nacional de Combate a Cartéis, né, o fato de você ter essa legislação, e vai agora depender da criação desses incentivos para que se busquem a reparação. Então, esses incentivos, obviamente, eu imagino que não só quem está no CAD, né, busca fazer esse papel, né, então a cultura da concorrência está na nossa agenda, e é uma agenda muito séria, né, as propostas todas que o CAD tem feito de disseminação da concorrência são propostas relevantes. Esse trabalho junto ao judiciário tem que ser feito também. Esse diálogo interinstitucional é muito importante, mas a gente também tem que criar os estímulos dos próprios advogados, né? E daqueles, veja, muitas vezes a gente não está falando mais do advogado nem de antitruste, do advogado de consumidor, né? E a gente está falando de cadeias. Então, são vários mercados distintos. Você sensibilizar, muitos não enxergam, né, o direito concorrencial ao se deparar com uma conduta ilícita. Então, essa mudança de cultura, como disse o professor aqui, Leonardo, né, nós podemos, talvez, né, verificar que vá surtir algum efeito com um movimento, né, mais coletivo daqueles que conhecem, de fato, a matéria e que tenham aí uma sensibilidade com relação aos efeitos para o próprio agente econômico que está ali fazendo o cartel. Eu acho que isso é bem interessante, porque, realmente, eu lembro quando nós discutimos leniência, ficou uma expectativa muito grande para ver quem seria o primeiro leniente, né? Se os acordos eles seriam buscados, seriam feitos, quem delataria. E quando você vai criando esses caminhos, né, para deixar mais claro e mais segurança jurídica, né, para esse administrado que quer fazer o acordo, né, com o CAD, você abre um espaço também interessante para conseguir disseminar, né, muito mais essa cultura concorrencial, porque, de certo modo, o agente econômico, a partir do momento que a gente começou a fazer um enforcement mais duro, que o agente começa, né, a se preocupar mais e criar o estímulo que a gente conhece aí da teoria dos jogos, né? Então, o dilema do prisioneiro. E com o fato de nós termos aí poucas ações, me parece, né, que aí sim a gente está falando de um problema que não é decorrente, né, não é decorrente de uma lei própria nem nada, mas é decorrente desse afastamento que nós temos, né, de todo mundo que trabalha aqui com direito concorrencial, com outros setores que são setores interessados. A gente está falando de todas as cadeias industriais, então trabalhar nos eixos, né, em que nós podemos aí trabalhar, inclusive pensando em cartéis em licitação, que daí você está falando com a administração pública, conseguir conscientizar, né, desses aspectos e buscar isso. Acho que a partir do momento que tiver a primeira, a segunda, a terceira, aí sim você vai ter o efeito replicador. Enquanto isso, fica realmente um ambiente de incerteza, mas eu não tiro a validade também da lei. Eu acho que ela é importante, ela é uma mensagem, né, igual aquela recomendação do CNJ, que muita gente perguntou, nossa, mas essa recomendação, eu falei assim, essa recomendação, para mim, ela tem mais um efeito educativo, né, de todo mundo parar para pensar quem é o CAD, do que eu estou esperando realmente que comecem a ligar direto aqui na Procuradoria para perguntar, né, de casos específicos, para as pessoas precisam saber que existe ali, né, um órgão que está trabalhando para aquilo. E a gente, às vezes, peca muito, né, de ficar sempre falando entre nós. Então, acho que esse é o papel muito importante institucional do CAD, de poder aqui também unir, né, pessoas de outras áreas. Eu acho que esse evento mostrou muito isso. A gente estava aqui com pessoas novas, né, discutindo, e, ao mesmo tempo, acho que quem trabalha com contencioso, quem trabalha com direito do consumidor, quem está ali atento a esses movimentos em licitações públicas, tem um papel determinante para fazer com que essa lei tenha uma eficácia de fato, né? Vamos ver a expectativa. Eu falo que é igual Copa do Mundo, professora Amanda. De 4 em 4 anos, a gente fica esperando que vai ter o boom nas ações reparatórias, né? Então, a gente está agora na fase da Copa do Mundo, esperando para ver se essa lei vai criar mais incentivos para isso.
Muito obrigada. A gente está aqui 12h48. O pessoal da organização nos pede para encerrar 1h10. Então, a gente tem uma segunda rodada de perguntas. Eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, só que a gente se atente a esse tempo. Eu falei que eu estava me contendo aqui, mas eu vou ter que fazer um comentário que eu acho que diz um pouco com o que Patrícia, Juliana e Leonardo disseram. Talvez o Luiz vá concordar comigo, não sei, mas eu estou cada dia mais law and economics, sabe, Luiz? Eu estou cada dia achando que as pessoas são, sim, maximizadoras de utilidade, sim. Então, não sei se é cultura, talvez seja um incentivo errado, um incentivo mal desenhado, né? Talvez, porque eu vou contar também uma história, eu morei muitos anos em Brasília, voltei para Belo Horizonte, depois voltei para Brasília, né? E, quando eu voltei para Belo Horizonte, gente, em frente à Faculdade de Direito da UFMG, tinha uma faixa de pedestres, eu pus o pé e fui soberana, e eu só ouvi os carros em cima de mim, porque eu confiava na lei que pegou, uma lei nacional que pegou em Brasília, que diz que as faixas de pedestres são obedecidas. Então, me parece que talvez seja uma questão de o cálculo errado que está sendo feito, e aí, inevitavelmente, eu parto para a sua próxima pergunta, Patrícia, que é o seguinte: tá bom, mas o cliente, você é uma advogada, você chega lá para o cliente, vale a pena para o cliente fazer esse cálculo e falar assim, não, eu quero uma RDC, sim, sabendo da morosidade, sabendo do judiciário, da sobrecarga do judiciário, da questão da possível convivência de Justiça Federal, discutindo a decisão ou não e tal. Afinal de contas, me parece que a questão está nesse cálculo que o cliente faz. Como é que você vê isso? Acho que todas as decisões, especialmente as empresariais, têm sempre um cálculo atrás, né? Se eu fui mais otimista na sua primeira pergunta, eu já não vou ser tanto na segunda. Eu acho que, por exemplo, a gente fala assim, tem pouco caso, né? A minha equipe, que eu agradeço estar aqui presente, fez aqui um resuminho. É pesado, é gordinho, a gente tem caso. Não está acontecendo. Então, assim, é uma decisão difícil, como você mesmo falou, Amanda, a dada morosidade, sabe? Se o cliente tiver paciência, eu ainda acho que vale, eu ainda acredito. Agora, tem a questão da especialização também do judiciário, eu acho que é muito difícil. Quando você está falando de ações follow-on, ainda tem, pelo menos, a decisão do CAD para uma deferência, né? Para uma deferência e uma referência. Agora, ações stand-alone, né, a gente estava conversando antes do painel, você vai ter que primeiro convencer o juiz do que é um cartel, que existiu aquele cartel, e aí aquele drama que a gente fala desde a Lei 8884, que é o juiz decidindo sobre a existência de cartel, né? Eu acho que é um desafio por si só. E depois você tem que mostrar o nexo causal, e depois o ônus da prova está em você em mostrar o dano com todas as dificuldades que o Luiz já trouxe. Então, assim, eu acho que, por exemplo, a arbitragem, eu vou falar de dois mecanismos que eu acredito também que podem ser desenvolvidos, que eu acho que estão em desenvolvimento, ainda, de novo, que talvez não na velocidade que a gente gostaria. Mas, por exemplo, a arbitragem, né, que foi muito discutida quando a Lei 14.470 era um projeto de lei, que o presidente vetou, né, a obrigatoriedade, vetou, ao meu ver, acertadamente, a obrigatoriedade da arbitragem. A arbitragem, por outro lado, ela é mais célere, mas, para o bem e para o mal, ela é mais especializada, sem dúvida. Então, a questão, né, da quantificação do dano, você tem um apoio especializado. Agora, ela é mais sofisticada, então você também, né, restringe a atuação de quem vai iniciar. E ela é mais, e ela tem um problema da falta de publicidade, para o bem e para o mal. Então, se, por um lado, o acesso aos dados podem ser mais fácil, porque fica restrito àquela arbitragem, ela também fica restrita às partes, e aí a todas elas, né? Então, ela não é usada como não vai gerar um precedente depois, então você tem, digamos assim, uma limitação
num debate que hoje eu acho que a gente está precisando. Então, eu sou super fã da arbitragem, eu acho que, e principalmente por uma questão tão especializada, é um mecanismo importante, mas tem algumas barreiras. E eu estava conversando com o doutor Valdir também, o nosso Ministério Público, né? A gente, lá do CAD, tem essa coisa, né? A gente vai lá para o CAD e depois vira tudo nosso. Né? Então, o nosso Ministério Público, em acordo. Né? Por que não pode ser feito? Por que não? Eu acho que pode, o doutor Valdir, a princípio, pelo que eu entendi, concorda comigo, fazer acordo em ações de reparação. Por que não? Ainda que não tenha, e não necessariamente com reconhecimento de ilícito. Eu sou super fã dos acordos e eu acho que a gente tem, como eu disse, um amplo campo de desenvolvimento aí pela frente. São só algumas ideias iniciais. Muito obrigada. Luiz, você falou de dano no começo. Agora eu quero falar de sobrepreço. Dano e sobrepreço são coisas distintas, né? E a lei veio dizendo assim, olha, sabe aquele seu argumento? Falava, não vale não, passou no sobrepreço. Me fala um pouco da sua perspectiva sobre isso, sobre o efetivo avanço que tivemos, se é que tivemos, com a alteração legislativa. Não é mais ou menos intuitivo que repassar o sobrepreço acontecerá como regra? Muito excepcionalmente, não. Por outro lado, como é que se faz também, na mesma linha da primeira pergunta, o quão assertiva quão assertivo, né, é o cálculo de um sobrepreço? Ok. Bom, tem algumas questões. Eu acho que, primeiro, essa discussão que você colocou, para a gente avançar nisso, ou para a gente estimular esse mercado, porque no final é um mercado de reparações, eu acho que é o próprio problema de empreendedorismo mesmo. Acho que as coisas elas vão para frente quando alguém encaixa um modelo de negócio que funciona. O nome é esse, pessoal. Eu já tentei outros nomes, não é modelo de negócio. Isso é um modelo de negócio que ele funcionou e foi para frente. Na hora que consegue fazer isso, aí todo mundo entra. Isso é a experiência que eu tenho para várias outras coisas e acho que aqui não vai ser muito diferente. Ajustar não é uma tarefa trivial, não é questão de má vontade, não. Só demora a acertar, porque tem vários players no jogo, então isso não é uma coisa trivial. De fato, a questão... Isso, aliás, é um tema de economia que, se você quer pôr filho para dormir, você explica isso, tá? Porque essa discussão, inclusive, que é muito especialista nisso, é quem trabalha com incidência tributária. Né? Porque, na hora que você aumenta um preço, né, o quanto aquilo vai ser repassado para o consumidor final. Tal. É o que você fala. Assim, a gente trabalha com duas situações. Né? Aquele aumento ele não é repassado, ou ele é repassado integralmente, são as duas situações menos prováveis. A maioria delas vão estar no meio do caminho. Tá? E nessa discussão, e aí, para você pegar o quanto que, de fato, foi repassado, é um outro cálculo. Esses cálculos eles são difíceis, mas eu acho que não são impossíveis. Mas como é que eu imagino essa coisa? Tomar alguns cuidados, tá? Por exemplo, de novo, tem outras dificuldades, mas eu vou falar. Também não é um absurdo. O pessoal olha, bom, quem vai pedir, quem vai demandar reparação, às vezes ele que tem que levar, né, o quanto eu fui prejudicado. Isso é uma conta, não é trivial, mas e às vezes as pessoas não têm noção do quanto o cartel é capaz de fazer. Porque geralmente as pessoas imaginam o cartel é o seguinte: as empresas se juntam e aumentam o preço. Não, pessoal, nem sempre é isso. Porque, na realidade, às vezes as empresas se juntam para evitar que o preço caia. Então, na hora que você pega o histórico de preço, não mudou nada, tem um baita cartel ali. Então, não é trivial. Por isso que, às vezes, eu gosto da simulação, porque a simulação, ela pelo menos nesse ponto, ela pode explicar um pouco melhor do que aquela coisa que deixa os dados contarem. Mas, por exemplo, na hora que a gente... Agora, vamos imaginar o progresso disso como que é. Eu não vejo muito diferente. A empresa que, olha, você foi prejudicado, né, mas você tem que chegar lá e mostrar um cálculo pedindo uma reparação. Cara, tem várias maneiras de fazer. Algumas mais difíceis, outras menos. Ele pode ter até dado nenhum fazer uma simulação. Mas, na hora que ele coloca isso, ele obriga a outra parte que tem os dados revelar. Não é isso, não. Porque o cara vai ter que, de alguma maneira, contestar. Né? E aí, quando chega no judiciário, vai sempre ter dois pareceres. Aí tem que ver como é que o judiciário vai querer lidar com isso. Vai pedir um terceiro parecer de um parecerista externo?
Pode ser, e pode ser que esses 3 economistas saiam com 3 posições diferentes, que já é um grande avanço, porque geralmente sai 4 quando 3 economistas se juntam, né? Então, assim, eu acho que essa vai ser a lógica. E, bom, no final das contas, não é muito diferente do que já existe, por exemplo, de ato de concentração no CAD. Você tem o parecer das 2 partes, tem o parecer do DE, e, às vezes, ali o conselheiro ele modula de alguma maneira. Isso é para onde vai caminhar? Eu não vejo assim, muito diferente disso. A gente vai chegar nessa situação. Você vai ter ali um contestando o outro, mas eu não vejo isso como o principal ponto que está causando... mesmo porque fazer simulação de ato de concentração também não é uma coisa trivial, é intensivo em dados. E vamos lá, pessoal. Assim, e não deveria assustar. Só para concluir, no antitrust no Brasil, a regulação no Brasil, como no mundo inteiro, é muito bem feita. Muito bem feita, e você não tem ali uma infinidade de econometristas. Muito pelo contrário, você tem uma infinidade de pessoas extremamente qualificadas que, claro, prefeririam assistir, sei lá, um ritual de exorcismo do que uma aula de econometria, mas funciona super bem. Então, assim, eu acho que o cálculo não é o principal problema, é um problema, não é o principal problema. Acho que não é esse o empecilho. O empecilho, de fato, é como é que você monta uma arquitetura, um modelo de negócio, que é daqui para frente a gente funciona, e o judiciário também, de alguma maneira, se preparar com isso e saber, não, a lógica dessa discussão não é a lógica que a gente está acostumado a fazer, vamos ter que mudar um pouco essa discussão, como vai ser o parecerista, não vai ser um contador. Então, essas são coisas que são adaptações, mas eu não considero que sejam adaptações disruptivas também. Tá? Muito obrigada. Desembargador, na sua fala anterior, você dizia que você passou rapidamente sobre a questão da prescrição, dizendo, olha, parece que está equacionando, mas ainda tem dúvida. Então, a gente vai falar de prescrição. A prescrição é um dos pontos que pega. Né? Você sabe bem que a Lei 14.470 ela tentou ajustar isso um pouco. A gente acompanhando as decisões do STJ, a gente vê que eles diferenciam as ações standalone e follow-on. Mas, aparentemente, o problema está resolvido só em parte, não é? E o próprio judiciário fala que, ou assim faz o STJ, fala, olha, em casos específicos são casuísticos ainda, a solução será casuística ainda. Né? Então, você me pareceu, na sua primeira fala, muito preocupado com a segurança jurídica, e, de fato, me parece que é o grande desafio da nossa geração de operadores do direito é a segurança jurídica. Né? Está equacionado o problema da prescrição, e, por outro lado, as decisões do STJ, que também não são muitas, como você bem sabe, falou aqui, elas não foram proferidas em nível de recurso repetitivo. Então, corre ainda o risco, você acha crível imaginar que as instâncias inferiores ainda podem decidir diferente disso ainda? Enfim, avalia para a gente a questão da prescrição, por favor. Bom, antes, se me permite, fazer um pequeno comentário ao tema que a Patrícia abordou. E aí, talvez uma experiência da área de consumidor, Juliana, que pode ser trazida para essa questão do termo de cessação de conduta. No TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, né, que é o primo, o irmão, talvez, né, do TCC, a maioria dos TACs são colocados assim, olhando para o futuro. Né? Tem uma empresa que está, em tese, fazendo uma publicidade enganosa, cláusula abusiva, alguma conduta violando o direito do consumidor, e você vai fazer o TAC, normalmente a gente olha para o futuro. Vamos retirar, vamos parar com essa conduta? Né? Muitas vezes, porque a empresa ainda também... Desculpa, muitas vezes eu vou relaxando. Muitas vezes a empresa também ela entende que a conduta dela é legal, assim como ocorre. Então, eu não vou discutir, mas eu vou parar. Já que está tendo questionamento, eu vou parar. Mas, muitas vezes, ela percebe que a conduta foi ilegal mesmo. E aí vem aquela questão, a gente olha para o futuro e para o passado, e os lesados. Aí vem o mesmo debate, não talvez com essa complexidade toda, né? Porque o dano do consumidor, muitas vezes, é muito mais fácil de aferir. Mesmo assim, tem, porque muitos consumidores se sentem dano moral, aí entra o debate do quantum do dano moral. E o que a gente conseguiu lá? Alguns exemplos, e mal compreendidos. Cessa a conduta e indeniza o consumidor em
5.000. O consumidor acha que não é 5.000, então ele ajuiza a ação. Os 5.000 é com acordo, não precisa ajuizar a ação. Então, você estipula um valor para aqueles que não querem debater. Então, pode ser que isso seja no futuro, já que o TCC tem lá, fala, eu dei uma pesquisadinha para confirmar, em outras obrigações, e, evidentemente, esse debate agora vai surgir um pouquinho mais, por conta do dano em dobro, e por conta de uma legislação um pouquinho mais estruturada. Então, acho interessante, talvez, a reflexão a esse respeito. É um título, não, na verdade, meu dano foi maior, tá, mas, assim, para fins de acordo, é isso que eu vou pagar. No mais, vai lá para o judiciário discutir. As questões da concorrência, eu concordo com a Juliana e com todos, na verdade, com todos. Ela não faz muito parte do judiciário, da cultura do judiciário. E começa assim na faculdade, começa talvez por não ter tantas ações, começa talvez por questões ficarem mais no CAD e, eventualmente, forem discutidas na Justiça Federal, mesmo assim o número é reduzido. Aí, quando tem uma decisão desses temas, Amanda, todo mundo pega ela, ainda mais do STJ, você está entendendo? Então, assim, falando em termos práticos que vai acontecer, vai ter esse debate, o que o juiz, o desembargador, deixa eu ver o que o STJ decidiu. Ainda mais com essa distinção sofisticada, termos em inglês. Não, deve estar certo, Deve estar certo, Vamos seguir essa ideia aí, Então, assim, não foi objeto de recurso repetitivo, mas, assim, eu tenho uma percepção de que vai ser a diretriz, tanto a do Cueva quanto a do Salomão. A do Cueva, inclusive, analisando na perspectiva das inovações. Tá? Em termos práticos, e eu conversava também com os colegas aqui, a stand-alone, ela é meio de coragem, é um ato de coragem, É um ato de coragem, pela complexidade envolvida nas questões de infração à ordem econômica, Mas tem já a follow-on, ela ficou lá, um termo específico, a partir da decisão da publicação, ali começa a correr o prazo prescricional, mas, por exemplo, não fala se essa decisão for anulada, o que acontece? Já é um outro debate. Anulada, restabelecida. E depois eu fiz uma análise crítica da lei, eu vou falar bem rapidinho, por causa do tempo, fiz uma análise crítica da lei, no primeiro momento eu falei, acho que a stand-alone foi extinta. Acho que o ministro está equivocado, porque, se você ler, ele enfatizou tanto a questão de que é da decisão do CAD, mas, se você olhar no dispositivo anterior, acho que é o 46, o próprio A, fala que fica suspenso a prescrição quando tem inquérito ou processo administrativo. Só tem sentido falar que fica suspenso se for na stand-alone. Porque a outra, não. Como é que eu vou suspender uma coisa que nem começou a contar? Então, realmente, isso aí dá essa possibilidade, essa dupla possibilidade, com todo esse debate de olhar no caso concreto se é um ou outro. Ainda vai ter esse drama, sim, mamãe. E, para concluir e complicar um pouquinho, o artigo 200 do Código Civil, que foi citado na decisão do Cueva, mas não foi citado na decisão do ministro Felipe Salomão. Quando o fato, em tese, é crime, diz o artigo 200 do Código Civil, que tem que esperar, não corre a prescrição enquanto não houver uma decisão definitiva, o que traz benefício para, vou chamar de guerreiro solitário, o stand-alone. Então, é isso. Essas seriam minhas considerações em respeito ao tempo. Muito obrigada. Juliana, sobre essa história do sobrepreço, o Luiz até tangenciou aqui a questão, ainda bem que ele não desenvolveu, que é para não antecipar nada, Luiz. Mas, veja bem, se, de fato, a gente se preocupa em estimular as ARDCs, mas, ao mesmo tempo, em proteger os acordos do CAD, será que essa determinação a respeito do repasse do sobrepreço que foi parar na lei, será que ela não é perigosa? Por quê? Porque o Luiz mesmo estava dizendo aqui, nós vamos começar a discutir se houve ou não houve repasse de sobrepreço, e há de chegar um momento em que quem estiver fazendo prova de algo há de precisar ir ao CAD falando assim, eu preciso
como é que eu vou fazer minhas contas aqui se eu não tiver acesso aos documentos? Isso foi uma questão que já se apresentou, né? Nós já tivemos na história uma situação em que o STJ determinou acesso, né? Levou o CAD a se manifestar para a proteção dos acordos, mas eu fico temerosa, e queria ouvir a opinião da Procuradoria, se essa nova determinação legal não renova, sabe, uma coisa que a gente mais ou menos tinha equacionado. Como é que é a sua visão disso? Obrigada, professora Amanda. Essa questão ela é importante e, ao mesmo tempo, ela é desafiadora, porque nós não sabemos como o judiciário vai reagir, né? Se vai existir um movimento diferente. O que me parece, inclusive, é que o judiciário conhece muito pouco o que essa lei trouxe. A impressão que eu tenho, tive aqui um debate na Escola da Magistratura recentemente, com o doutor Nino Toldo, o nosso ministro Sérgio Domingues, e, quando eu mencionei essa mudança na lei, eu percebi que não conheciam, né? Então, veja, eu estou falando, né, com grandes magistrados e pessoas que trabalham aí avidamente, inclusive com temas que são temas caros para o direito concorrencial, mas é normal, né? Num país como o nosso, e a professora Amanda já participou também de processos legislativos, né? A gente não pode esperar que todo mundo conheça, né, todas as leis novas que estão surgindo, e, ao mesmo tempo, acho que existem esses problemas. A lei possível, nós vimos isso tantas vezes, né? Essa foi a lei que foi possível, e, de repente, uma redação que pode criar para o judiciário aí uma nova interpretação, a gente não sabe como vai ser a reação. Mas o que eu acho que é importante, eu estou aqui na presença de um magistrado, né, sempre lembrar que o entendimento majoritário é que a prova do dano é imprescindível, né, para você fixar aí qualquer reparação civil. Isso, independentemente dessa discussão que nós estamos travando aqui hoje, que é específica, relacionada aos casos de cartel. E, até tomando como ponto de partida o que o Luiz disse, também acho que vai ter uma percepção geral, né, e isso que é importante também, né, para não existir nada afoito. Meu tempo esgotou, está pegando fogo aqui, gente. Eu estou com medo agora. Mas, só para fechar esse ponto, que o Luiz tomou, que não é todo caso que será um caso para reparação. Porque, realmente, os desenhos dos cartéis são muito diferentes. Os mercados envolvidos são completamente diferentes. Então, nós vamos ter casos mais fáceis e casos, eu diria, impossíveis, né, diante do que temos hoje de instrumental. E mesmo fazendo todos os exercícios econômicos, né, que os nossos brilhantes economistas da área aí conseguem fazer, diria que é muito sofrido quando você avalia, por exemplo, os peritos que trabalham nos casos. Eu estou aqui com testemunhas, né, e o Bessa comentava dos termos em inglês. A gente tem uma decisão icônica, que gun jumping foi traduzido como armas pulando. Então, isso mostra que a gente tem um trabalho muito grande pela frente, né, que esse é o tipo de debate que nós temos que trazer mesmo. Mas, mais uma vez, eu vejo sempre com otimismo. Acho que sempre que você tem um reforço de uma ideia, e aqui eu acho que tem uma preservação clara, uma tentativa de preservação clara a toda a estrutura criada ao longo dos anos, né, para a realização dos acordos, né? Então, acho que a lei se preocupou com isso. Agora, os outros desafios que virão, né, eu acho que agora a gente tem até aí uma chama acesa, que é o nosso economista-chefe ter ido para o STF, né? Quem sabe a gente não consegue um efeito replicador que nos ajude a efetivamente ter, né, essas ações acontecendo, ou até mesmo usando o que foi dito aqui pelo professor Bessa, que eu acho que é um ponto, e convido todos vocês para acompanharem a nossa consultoria relacionada a métodos adequados de solução de litígios. Nós estamos aí numa discussão muito importante na Procuradoria, e que todos aí podem colaborar. Eventualmente, pensar também, né, nessas propostas de acordos, né? Acho que isso também vai ter que ser criado diante de uma gama de incentivos, e esses são os incentivos que, na verdade, o Acordo de Leniência conseguiu promover para a denúncia de cartéis. Então, vamos ver aí, cenário futuro, o que virá. Obrigada, professora Amanda.
Eu que agradeço. A gente está com o tempo realmente esgotado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a iniciativa, a proposta que foi selecionada pelo CAD, que veio da CRA. Luiz, Márcio, que aqui estão, obrigada por essa oportunidade. Eu gostaria também de agradecer aos nossos painelistas pela assertividade, inclusive em relação ao tempo. Queria parabenizar muito o IBRAC, e faço na presença do Ribas, por esse evento, mais um evento de sucesso do IBRAC, e pela alegria de ter me proporcionado esse momento de estar aqui com vocês também. Boa tarde a todos. Eu não sei se você tem algum recado, Ribas. Então, tá bom. Então, vamos ouvir o recado aqui. Obrigado, Amanda. Foi incrível a gente conseguir terminar o seminário com esse painel. Parabéns, Luiz, pela proposta e aos painelistas pelas brilhantes exposições. Acho que esse mostra o que foi esse IBRAC, depois de 15 palestras, muitas simultâneas, a gente chega ao final com a sensação de que a nossa comunidade é uma comunidade forte, os temas que a gente debate são os temas de interesse, os temas mais modernos do antitrust, e nós, como IBRAC, a Patrícia Agra, aqui também como conselheira, pode fazer coro comigo, ficamos muito felizes de proporcionar isso a todos os advogados e economistas e autoridades que trabalham na área. Então, parabenizando mais uma vez esse brilhante painel, a gente declaramos aqui encerrado o seminário do IBRAC de 2023. Até a próxima.